Eu lembro, por exemplo, vamos pegar o Antigo Testamento. José, que é um personagem muito conhecido. José, não o pai de Jesus. José, do Antigo Egito, ele saiu com os irmãos, e os irmãos meio que o mataram. Acharam que mataram, jogaram ele num buraco. Acharam que ele estava morto. Os irmãos tinham inveja dele. Por quê? Porque o pai tinha uma ligação com o filho, com José, muito grande. E eles voltaram para o pai, acharam que o irmão estava morto mesmo lá. Pegaram um pano, mataram uma ovelha, colocaram sangue no pano. Chegaram para o pai e falaram: José morreu, foi atacado por um animal. Inventaram uma história lá. E José foi parar no Egito, vendido como escravo e traído pelos irmãos. Olha o desastre! Você imagina você ser traído pelos seus irmãos, irmãos de sangue. E pior, eles tentaram te matar, porque sabendo que te entregando lá, você vivendo como escravo, te deixando no buraco, você ia morrer. Ou que destino vai ter uma pessoa dessa? Pelos irmãos. Ou seja, ele podia ser revoltado. Mas ele era um moço, era jovem, educado, disciplinado, e sempre fazia o que tinha que ser feito. Não ficava reclamando: por quê, irmãos miseráveis, um dia eu vou voltar para matar todo mundo, que Deus os castigue. Nada disso. Essa é a minha vida, eu vou ser um bom escravo então. E foi para a casa de um senhor chamado Potifar, e logo ele tornou-se o administrador da casa desse senhor chamado Potifar. A mulher de Potifar, estou resumindo a história aqui, uma mulher muito bonita, ela se encantou com José, que era jovem e bonito. Só que como José não quis nada com ela, ela sentiu-se rejeitada. E rejeição é uma coisa muito ruim. Rejeição é algo muito ruim. Como ela sentiu-se rejeitada, o que ela fez para se vingar de José? Ela pegou um pedaço da roupa dele e falou para o marido: olha, José tentou me atacar, não tinha atacado nada. Então, o Potifar mandou José para a prisão. Olha, desgraça em cima de desgraça. E José foi preso e falou: você é o melhor preso de todos. E lá ele conheceu pessoas, quando saiu, depois descobriram que foi injustiça, que o apresentaram para o faraó. E como ele era sábio, ele tinha visões, o faraó falou: para um pouquinho, essa pessoa é diferenciada. Então ele começou a fazer diferença. Diferenciada porque fez diferença. E ele era um homem muito intuitivo, e ele teve uma intuição. Falou: não, o Egito vai passar por uma crise muito grande, 7 anos, só que a gente não está passando por crise nenhuma agora, a gente está ganhando muito dinheiro. O que a gente vai fazer? Encher celeiro, encher celeiro, encher celeiro. Porque quando a crise chegar, nós temos comida não para 7, mas para 14 anos, para vender para o mundo inteiro. E ele fez isso, foi querido do faraó e ficou lá, encheu os celeiros. Veio a crise. Quando a crise chegou e começou o mundo a passar fome, os israelitas, irmãos dele, vieram para comprar comida. Muita gente veio para comprar comida. Ele já estava trilionário. Os irmãos não o reconheceram, porque ele era muito famoso no Egito. Depois do faraó era José, o grande administrador. Ele achava que o irmão estava morto. Até José, eu estou pulando muito a história aqui, mas só para você entender o espírito da coisa. Ele se identificou para os irmãos: eu sou José, aqueles que você acharam que tinha morrido. Depois do faraó, sou eu, o homem mais poderoso de todo o Egito. Estava trilionário. O que ele fez? Matou os irmãos? Castigou-os? Não, perdoou-os, porque ele entendeu que se os irmãos não tivessem abandonado, se ele não tivesse sido jogado no buraco, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse sido traído, se ele não tivesse sido jogado por a denúncia mentirosa da esposa de Potifar na prisão, ele não seria o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época, que depois do faraó, você ser poderoso naquela época era ter o maior poder do mundo. Ele seria mais um dos irmãos dos filhos do pai dele. Então Deus tem um jogo de xadrez diferente do que a gente acha.
tem um jogo chamado dama. São aquelas pedrinhas redondinhas que você vai comendo uma pedrinha, assim, mas tem um jogo chamado xadrez. O tabuleiro é o mesmo, mas é extremamente mais complexo. Tem toda uma estratégia. Deus não joga dama. Ele joga xadrez. Você não sabe que em condição você será movido. Muitas vezes você acha que você perdeu, mas se você tiver paciência, confiança, disciplina, caridade, amor, você vai vencer lá na frente. Então não se desespere. Lembre-se de José, lembre-se de São Francisco. Não se desespere. Deus tem para você algo maior, mas muitas vezes Ele te coloca em determinada situação para o seu crescimento espiritual e para te tirar de uma situação que, se você continuar ali, não tem futuro para você. Tem gente que só prosperou financeiramente, cresceu espiritualmente, tornou-se uma pessoa que foi estudar, porque ele foi tirado de determinada situação, não por livre e espontânea vontade, ele foi tirado, ele não saiu. Quando eu saí porque quis. Mas quando eu sou tirado, muitas vezes é a força que isso é feito. Mas se Deus não tirasse aquela pessoa daquela situação, ele ficaria ali sofrendo. Seria a mesma pessoa por uma existência, por duas, por 10 existências diferentes.